Agora que nós já vimos a teoria e os componentes de uma escada por componentes, vamos abordar algumas situações específicas que eu observei durante a execução desse tipo de escada. Vamos começar aqui pela escada pré-moldada. Bem, eu vou começar aqui executando um lance reto. Eu vou fazer no primeiro trecho reto, não vou completar a escada. Vou construir um pequeno patamar e dar continuação aqui. Bem, eu já observo aqui que, como eu não desenhei planos de referência, não fiz contas, né? Eu não cheguei lá naquele patamar onde eu desejava, mas eu poderia imediatamente aqui selecionar a escada. Eu ainda estou no modo de desenho, mover, seleciono aqui essa interseção, puxo até encontrar lá com aquele item. Vou concluir essa escada e vou dar uma olhada nela aqui no 3D. Eu reparo aqui que nesse tipo de escada, o corte estabelecido, né, lembrando, eu tenho um trecho, né, eu estou supondo que a escada é pré-moldada, ou seja, ela foi moldada fora da obra e foi trazida aqui simplesmente para ser montada. Então eu tenho três peças, né, o primeiro lance, o patamar e o segundo lance. Eu observo aqui, vou clicar na escada e editar tipo, que eu tenho aqui em conexões da extremidade, eu cheguei a falar sobre isso na primeira aula sobre escadas de componente. Eu tenho aqui o método de conexão corte reto. E reparem aqui, como a gente viu, né, essa escada ela é montada, né, por componentes que são os tipos de trecho ou lances de escada, né, e o tipo de segmento de conexão, ou seja, patamar. Eu observo aqui em tipos de trecho, vou clicar aqui nas suas propriedades, onde eu defino pisos e espelhos, e que aqui, ao contrário do que eu tinha lá em escadas por croquis, eu não tenho aqui iniciar com espelho, né, ou finalizar com espelho. Na escada por componente, eu também não tenho essa propriedade na escada como um todo. Na escada por componente, essa propriedade, iniciar por espelho ou finalizar por espelho, é uma propriedade de instância e não uma propriedade de tipo. E ela não é uma propriedade de instância da escada como um todo, mas apenas do lance de escada. Isso quer dizer que se eu vier aqui editar tipo e tentar mexer aqui na conexão da extremidade, que está como corte reto, né, que é essa forma apresentada aqui, não é o comum, né? Se eu tentar colocar entalhe e clicar em aplicar, ele vai dar uma mensagem dizendo exatamente que a união de um entalhe só pode ser usada quando o fim do piso seja coplando com o piso do patamar. Ele diz aqui, ó, limpa a propriedade iniciar com espelho ou finalizar com espelho para o lance de escada para usar a união de entalhe. O que isso significa? Que para eu usar aquela união com entalhe, eu vou ter que clicar aqui na escada e vou editar a escada. E aí eu clico no lance de escada, né? Repare aqui, ela está começando com espelho, tá? Não tem problema nenhum. Agora, nessa segunda aqui, ela não pode começar com espelho. Ela tem que começar, olha lá, aí aqui, ó, ele passou a ser possível o tipo de entalhe. E agora eu posso vir em editar tipo e muda aqui para entalhe. Clico em aplicar e aí sim ele faz aquele sistema de encaixe, né, entre a escada e o patamar. Reparem que esse patamar ele vai ser colocado provavelmente sobre algum pilar, né, e em seguida a escada apoiada sobre ele nessa forma aqui, que é exatamente o entalhe, né? A peça é apoiada na outra. E agora sim, eu tenho em editar tipo o controle sobre as propriedades da conexão de extremidade, né? No caso aqui, extensão do entalhe. Se eu colocasse aqui 200, por exemplo, vou clicar em aplicar, então ele diz respeito ao comprimento, exatamente, né, a extensão de quanto depois do espelho, né, ele penetra na peça, no caso aqui no patamar. Ok? Vamos voltar para 100. A espessura do entalhe é exatamente essa espessura vertical. Se eu colocar 50, aplicar, olha aqui, ó, é a espessura superior. Ok? E a distância horizontal ou a folga é uma junta de dilatação, né, destinada a colocar algum material aí, provavelmente material flexível, antivibratório, alguma coisa dessa natureza. Ok?
Então a primeira situação é essa. Clique em concluir, está lá a minha escada. E o detalhe é que após eu mudar essa propriedade, ele passou a não alcançar aqui em cima. Porque quando eu retirei a opção de iniciar com espelho, ele diminuiu um degrau. Então, para corrigir essa distorção que houve aqui, eu teria que aumentar o número de degraus. Então o que eu faço? Eu venho aqui, vou vir no caso aqui no nível 2, ainda estou editando a escada, e puxo aqui nessa alça, aumentando mais um degrau. E claro, eu vou ter que fazer o realinhamento, né? Vou mover essa escada, de modo que ela fique faceando o patamar de alcance. Beleza? Vamos olhar no 3D para confirmar. Está lá a escada no encaixe. E se por último eu desejasse que ele fizesse também esse entalhe aqui para que eu apoiasse nessa peça superior, eu venho aqui agora e tiro finalizar com o espelho. E ele fez aquele entalhe. Eu teria que fazer uma viga aqui de preparação para receber essa escada. Essa parte aqui que ele passa é exatamente lá na propriedade a extensão do entalhe. Tá ok? Então essa é a primeira situação especial que eu gostaria de destacar. O segundo caso que eu queria destacar é quando eu desenho uma escada em arco, né, em espiral por centro e extremidades. Procedimento básico: eu vou marcar o meio da escada. No caso aqui eu posso escolher o ponto do meio desse item. Se eu marco, agora eu tenho que marcar o raio, né? Se eu marco para a esquerda, né, ele vai girar aqui, daqui para lá, né, ficando aqui no lado externo, que é o desejado, né? Ao passo que se eu marco pelo lado de cá, ele vai ficar embaixo desse mezanino, né? Não é interessante. Então a primeira coisa a destacar é exatamente isso. Eu marco um arco inicialmente, ok? E aí eu posso ir criando um número de degraus, né? Vou equilibrar aqui 8 criados, 8 faltando, né? Em seguida ele pede para inserir o centro do lance da espiral. Eu vou marcar no mesmo ponto, tá ok? E aqui ele já está clicado para criar o segmento de conexão automático. Eu vou desfazer isso, né? Vou marcar, olha lá, aqui eu consigo aproximadamente, né, fazer com que ele concorde lá, com que ele chegue, né, exatamente na linha do patamar, tá ok? Que ele marca, enquanto eu estou marcando aqui a posição, ele marca o leque final do período todo para poder alcançar aquele patamar. Então, interessante nesse caso, eu retirar o segmento de conexão automática para poder fazer essa ligação, e depois sim eu venho aqui em patamar, né, posso pedir para selecionar dois lances. Aqui tem um detalhe: se eu vier aqui antes de concluir o patamar, se eu clicar aqui, né, eu vejo que ele está começando com o espelho, né, normal, está lá embaixo, começa subindo e não está finalizando com o espelho, tá? O que significa que isso aqui, esse degrau tem uma certa elevação. E quando eu clicar nesse item aqui, que ele está começando com o espelho, esse primeiro degrau ele já vai estar num nível acima desse. Então se eu tentar vir aqui agora e desenhar um patamar, selecionando os dois lances de escada, ele vai dar um erro dizendo exatamente que ele só consegue unir se eles forem coplanos, né, com o piso do patamar. Então a mesma coisa, limpa a propriedade, iniciar com o espelho, finalizar com o espelho. Então o que eu faço nesse caso? Vou fechar esse aviso, posso deletar esse trecho, venho aqui nesse segundo item e peço para ele não começar com o espelho. Ok? Clique em aplicar e aí sim eu venho em patamar, seleciono esse elemento e esse, e ele consegue criar um arco. Tá ok? Eu poderia também usar a propriedade aqui desenhar, né, para fazer esse patamar, né, esse segmento de união da forma como eu desejar. Então eu concluí a linha da escada. Ele deu uma mensagem aqui que a linha está ligeiramente fora da linha central, né, mas sem problemas. É por causa daquela imprecisão
que eu fiz, eu não usei plano de referência, não fiz cálculo certinho do centro. Ok? Vou aproveitar aqui essa forma, né, essa representação da escada, para mencionar sobre esse corte aqui. Tá? Quando eu clicar aqui na escada, né, se eu vier aqui em editar tipo, eu tenho uma propriedade aqui chamada gráficos, né, onde eu tenho tipo de marca de corte, onde eu tenho aqui zigue-zague único. Tá, ok? É um outro elemento que faz parte, é um outro componente, né, da escada, que diz respeito exatamente a como eu faço esse elemento. Tá? Uma família de sistema marca o corte da escada, né? Eu tenho zigue-zague único, zigue-zague duplo, né? E eu controlo tudo isso aqui, a linha de distância do corte, né? A extensão, o tamanho do símbolo, né? As dimensões gerais desse símbolo. Se eu clicar em aplicar aqui, olha lá, agora ele ficou com um corte, o zigue-zague duplo. Tá, ok? É o elemento também encontrado lá nas famílias de escada. Eu tenho aqui, ó, marca de corte de escada. Tem zigue-zague duplo, zigue-zague único, né? E eu coordeno essas propriedades aqui. Posso duplicar, criar outras formas. Tá, ok? É apenas uma forma de representação que vale não só para escadas curvas, mas também para escadas de qualquer formato. O terceiro caso diz respeito às escadas em L e em U, que tem um uso bem restrito, né? São casos bem específicos, né? Por exemplo, a escada em L, ela já tem toda uma relação de formatações, né, que permitem que você faça esse leque em escadas, né? Eu posso até dizer que raramente na prática nós vamos usar esse tipo de escada, mas ela tem uma propriedade interessante. Vou aqui em editar tipo, que é a largura mínima do lance. Lembrando, né, que lá nos primórdios, lá quando a gente começou a estudar a escada por componente, eu tenho uma novidade aqui, que é a linha de localização, né, que eu posso localizar pelo centro. Repare que a posição do mouse ele é no eixo da escada, né, mas eu também posso escolher esquerdo, direito, ou suporte externo esquerdo ou direito. No caso de escadas que tenham banzos, né, teria que ser o suporte externo esquerdo, né? Senão o banzo ficaria dentro da parede se eu escolhesse lance esquerdo. Ok? Então posso escolher aqui suporte externo esquerdo, mas aí nesse caso ele não tendo, né, ele também pode ficar fora da parede. Tá, ok? Então vamos observar bem essa propriedade. Eu encosto numa das paredes, né, e depois uso a propriedade alinhar para ter certeza de que ele está colado aqui na outra parede. Bem, eu clicando na escada, eu posso até certo limite fazer a mesma relação, né? Eu aumento o número de degraus desse lado, ele diminui do outro lado. E aqui eu posso variar a largura, e dependendo dessa relação entre os degraus, né, e essa curvatura, eu fico limitado a alterar o valor da largura, né? Por exemplo, se eu colocar aqui 1200, ele aceita. Se eu colocar 1500, ele aceita. Agora, se eu colocar aqui 800, ele já detecta que houve uma quebra na regra de construção da escada. E de fato, né, o leque aqui dos degraus ele ficou meio esdrúxulo, né? E outra observação interessante é que os degraus já começam a se inclinar não só na curvatura, né, durante o desenvolvimento da escada. Então aqui eu já tenho que coordenar uma outra propriedade, uma propriedade de distância, que são os pisos paralelos. Ok? Piso paralelo no início e piso paralelo no final. Então eu teria que contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos paralelos no início. Clique em aplicar. E às vezes esse relacionamento, né, ele torna impossível a construção do degrau. Tá, ok? Então vou voltar aqui para 1000. E aí eu posso tentar aqui colocar o 8, aplicar. Mesmo assim eu não vou conseguir. Vou conseguir talvez 5 degraus em paralelo. E aqui ele já começa a se inclinar. Tá, ok? Eu posso ir alternando aqui. Ó, no 6 eu já não vou conseguir. Tá, ok? É uma escada um pouco problemática,
tá? Na prática, falando em termos de Brasil, das escadas que a gente usa, será pouco usada, tá? Até por isso eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que ela guarda uma relação de valores aqui que na prática essa escada fica muito difícil de ser executada no campo, tá ok? Essa regra vai valer tanto para a escada em L quanto para a escada em U, também vai ter esses mesmos condicionantes, sendo que aqui eu ainda tenho uma certa simetria, ok? Que vai me permitir ter um pouquinho mais de maleabilidade em relação aos leques dos degraus, mas mesmo assim é um tipo de escada muito difícil de ser utilizada na prática na execução dos nossos projetos. Ela não dá muita versatilidade de trabalho, tá ok? Só queria destacar também que uma vez selecionada essa escada, né, a escada em U que eu coloquei aqui, eu tenho algumas propriedades, são as propriedades básicas, né, que a gente já viu, número de degraus, profundidade, né, nível inicial, final. E se eu clico aqui em editar escadas, e clico nesse, agora eu estou selecionando o tipo de lance, né, eu poderia completar aqui com patamares, colocar suportes, enfim. Mas se eu clico nesse elemento, nesse lance de escada, eu vou ter um monte de outras propriedades, estilo de degrau, equilibrado, ponto único, né, deslocamento da linha, pisos paralelos, como a gente já viu, né, largura real. Então eu tenho uma série de controles aqui, né, que eu vou abrir mão de explorar com mais detalhes, né, que eu acho que o custo-benefício aqui não compensa, que, como eu disse, é uma escada que dificilmente na prática nós iremos utilizar nos nossos projetos. E por último, voltando aqui à situação da escada pré-moldada, ou de qualquer escada, né? Eu posso aqui editar escadas, né, selecionar, repare aqui, um trecho dessa escada e pedir para converter. Tá? Então eu converto esse elemento para a base em croquis. A conversão de um patamar automático ou de um trecho é irreversível. Então eu vou clicar em fechar. E ele deixou de ser um trecho. A mesma coisa eu posso fazer aqui, ó, converter o patamar e converter também esse outro trecho de escada. E aí eu passei a ter escadas por croquis, né, que agora são escadas, né, são elementos. Vou concluir aqui, vou editar escadas, ferramentas. Eu não tenho mais como converter. Eu poderia aqui agora, embora ela continue sendo uma escada como um todo, tá? Eu perdi agora aquela relação de aumentar ou diminuir o número de degraus em um trecho, né? Se eu quisesse editar um lance dessa escada, eu teria que vir aqui em ferramentas, editar croquis, eu entraria naquele modo de edição que a gente já viu na primeira parte do estudo de escadas, tá ok? E não tem como voltar atrás. Repara que agora eu tenho, ó, limite, espelho e caminho da escada, exatamente como eu tinha anteriormente em escadas por croquis, tá ok? Não tem mais aquela relação entre elas. E o ponto positivo é que, apesar disso, eu consegui fazer com que ela fosse pré-moldada, né? Eu consegui ter o mesmo tipo de escada, aquela formatação que talvez eu não conseguisse apenas no modo de croquis, tá ok? Bem, então com isso nós finalizamos o nosso estudo de escadas. Nós vimos escadas por croquis, escadas por componentes. Claro que escadas é um assunto bastante complexo. Eu teria N tipos, infinitos tipos de escada, infinitas situações a serem abordadas, mas tendo o conhecimento da teoria do funcionamento, acredito que nós podemos contornar cada uma dessas situações, e à medida que forem aparecendo dúvidas ao longo das próximas aulas, a gente vai abordando as situações especiais. E tendo terminado esse assunto de escada, nós concluímos aí o segundo módulo deste curso, onde nós vimos em detalhes mais de 50 horas de aula, todos os elementos modelados, paredes, portas, janelas, componentes, colunas, telhados, forro, pisos, paredes cortina, que a gente viu juntamente com paredes, guarda-corpos, rampas e escadas.
Esse curso tem uma continuação ainda indefinida. Acredito que nós consigamos alcançar aí mais de 200 horas, porque o Revit é um software muito complexo, ainda há muitos assuntos a serem abordados. No próximo módulo nós continuamos, vamos analisar também a parte estrutural dos projetos, veremos também a parte de sistemas, que dizem respeito a instalações, né, ar-condicionado, hidráulica, água, esgoto, tubulações, né, a parte de elétrica também, e a parte relacionada com projetos, de uma forma geral, e pretendo abordar ainda a parte de colaboração, que seria trabalhos em grupos, né, e a parte de gerenciamento, onde temos fases de projetos, opções de desenho, enfim, ainda tem muito chão pela frente na linguagem popular, mas eu espero conseguir abordar todos esses assuntos. Esse é um trabalho que eu não preciso dizer que eu faço com muito carinho, muita dedicação, no intuito de formar grandes profissionais na nossa área de projetos. E esse trabalho é uma iniciativa totalmente pessoal, não tem nenhum tipo de patrocínio, nenhum vínculo com nenhuma empresa, nenhum tipo de incentivo. Então, para aqueles que puderem colaborar, adquirindo os DVDs das aulas, estarão ajudando a patrocinar a sua continuidade, alcançando todos os assuntos que mencionei. No término do assunto escadas, está disponível o 4º volume do curso em DVD, e os DVDs podem ser adquiridos na loja virtual do CADNorma. Você acessa através do site, aqui clicando no link loja virtual, ou diretamente no www.cadnormastore.com.br. Clicando nesse link, você tem acesso à loja virtual, onde você encontra os produtos à venda. Volume 1, 2, 3 e o mais recente lançado, volume 4. Na data de criação desse vídeo, cada volume está sendo comercializado a R$ 30. E, como eu mencionei, são mais de 50 horas de aula, sendo que no volume 2 você ainda tem o CADNorma Revit, que é um apanhado de bibliotecas, né, de famílias e modelos prontos para serem utilizados nos seus projetos. Muito obrigado pela grande audiência, grande repercussão desse trabalho, e agradeço também àqueles que puderem divulgar este trabalho. Nos vemos no próximo módulo, módulo 3, onde abordaremos situações específicas de projeto e outros assuntos que compõem o curso avançado. Grande abraço e até a próxima.